Bom, os ribossomos eles podem ser encontrados livres no hialoplasma, que é aquela parte líquida do citoplasma, como a gente pode ver na figura da direita. A gente tem aí nesse hialoplasma esses pontos vermelhos, tá vendo? São vários ribossomos associados. Eles são chamados de polissomos ou poliribossomos. Geralmente o ribossomo ele não vai estar sozinho, ele vai estar associado com outros ribossomos aí no hialoplasma da célula. Então todas essas carreiras de pontinhos vermelhos que a gente está vendo aí na figura da direita são os ribossomos. E eles podem também ser encontrados aderidos nas paredes externas do retículo endoplasmático rugoso, que é o que a gente está vendo aqui na figura da esquerda, né? De azul, você tem esses vários sacos achatados ali, essas membranas formando o retículo endoplasmático rugoso, e tem vários pontinhos ali de amarelo que correspondem aos ribossomos. E podem ser encontrados, como eu falei também, presos, né, uns aos outros por uma fita de RNA mensageiro, formando esses polissomos ou poliribossomos que eu falei anteriormente. Bom, a função desses ribossomos é a produção de proteínas. E aí esses polissomos eles podem permanecer, né, no interior das células. E aí essas proteínas vão ser formadas ali, vão formar enzimas, vão formar proteínas do citoesqueleto, né, que esse citoesqueleto vai ser importante, que é uma armadura ali que sustenta esse citoplasma, essa parte líquida do citoplasma. Essas proteínas produzidas nos ribossomos podem parar lá nas mitocôndrias, que a gente vai falar mais para frente também. Podem parar em outras organelas conhecidas como peroxissomos, que a gente vai falar delas mais para frente também. E os ribossomos podem também ali produzir as proteínas no retículo endoplasmático rugoso. E são proteínas que, quando elas são produzidas pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, elas vão ter destino para fora da célula. O uso delas vai ser extracelular. Então, por exemplo, em células que vão armazenar enzimas digestivas, né, como as células das glândulas salivares, né, que tem a nossa amilase salivar aqui, que vai digerir o amido na boca. Células do pâncreas vão conter ali o suco pancreático, né, que é lançado lá na primeira parte do intestino delgado. Ele vai ter proteínas vindas lá do retículo endoplasmático rugoso das células, lá dos ribossomos que estão aderidos nesse retículo. E esse suco pancreático vai ter uma ação aí, né, de enzimas para digerir lipídio, carboidrato, proteína. E podem também aí, como eu falei, né, as proteínas dos ribossomos terem destino a essas glândulas salivares que a gente está vendo na figura da direita. A gente tem 3 pares ali, né, a glândula sublingual, submandibular e parótida. E ter destino também ali no pâncreas, representado de amarelo nessa figura da direita aqui embaixo. Bom, uma curiosidade a respeito desses ribossomos é que os ribossomos das células animais e vegetais, eles são maiores e diferem quimicamente dos ribossomos bacterianos. Então a gente está vendo aqui uma célula eucariótica animal, célula eucariótica vegetal aqui na figura da direita. E aqui na esquerda embaixo a gente tem ribossomos, né, de vermelho de uma célula bacteriana. Eles em geral apresentam um tamanho menor do que o ribossomo da célula animal e vegetal e diferem em algumas proteínas que compõem esse ribossomo. Por que eu estou falando isso? Porque certos antibióticos, como por exemplo a tetraciclina e a streptomicina, elas vão matar as bactérias de que maneira? Inibindo a síntese de proteína pelos ribossomos que existem nessas bactérias. E olha só que legal, como esses ribossomos têm um tamanho menor e eles diferem quimicamente dos ribossomos que tem em nós, seres humanos, nas nossas células animais, esse antibiótico ele vai ter ação somente, vão inibir somente os ribossomos bacterianos e não vão interferir nos nossos ribossomos das nossas células, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Essa diferença existente nos ribossomos foi vantajoso
quando da aplicação desses antibióticos aí, para não prejudicar as nossas células do nosso corpo, né? Vai prejudicar somente a bactéria que está ali no nosso corpo, que a gente quer eliminar ela do corpo, né? Que está causando algum tipo de doença. De uma outra organela chamada retículo endoplasmático. A gente pode ver esse retículo na figura aí da direita, em amarelo, perto ali do núcleo da célula. E ele é uma organela membranosa. E essa membrana tem uma constituição similar àquela da membrana plasmática, né, que eu falei anteriormente, aquela bicamada lipoproteica. E aí, esse retículo endoplasmático ele possui uma estrutura formada por duplas membranas que estão distribuídas amplamente ali no interior das células, em várias partes das células, comunicando tanto com a membrana plasmática quanto com a carioteca, que é aquela membrana plasmática existente ali no núcleo da célula, né, que delimita o material genético dentro do núcleo da célula nas células eucarióticas. Geralmente, esse retículo endoplasmático ele está localizado próximo ali do núcleo. E a gente vai ver o porquê mais para frente. Então, essa rede de membranas, né, chamada de retículo, que é diminutivo de rede, apresenta diversos aspectos. Então, eles podem estar representados como sacos, eles podem estar achatados, como a gente está vendo na figura da direita, podem estar vacuolizados, ali, formando uma espécie de vacúolos, né, redondos, ou mesmo vesículas, né, como a gente está vendo aqui no retículo liso, representado aqui bem no finalzinho aqui da figura da direita, lá embaixo, né, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso na parte de cima e o retículo liso na parte de baixo. Bom, a respeito do retículo endoplasmático rugoso, tem a função principal de produção de proteínas que serão separadas em vesículas, que são destacadas, né, ou seja, secretadas ali, jogadas para fora do retículo e permanecem ali no citosol ali da célula. Então, esse retículo endoplasmático rugoso, eles têm ribossomos aderidos nas membranas externas dele, por isso que ele tem a função de produção de proteínas. Essas proteínas são separadas em vesículas, né, em sacos arredondados, e vão ter destino ali para fora do retículo, né, e permanecem ali no citoplasma da célula. A produção de proteínas ali dos lisossomos, né, que é uma outra organela que a gente vai falar, muitas proteínas que estão presentes nesses lisossomos vieram lá do retículo endoplasmático rugoso. Algumas proteínas ali de membranas também vieram do retículo endoplasmático rugoso, foram produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. De maneira geral, as proteínas produzidas pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso vão ter um destino para fora ali da célula, de uma maneira geral. E as produzidas nos ribossomos que estão naquele formato de polissomos ou poliribossomos vão permanecer no interior do citoplasma da célula e constituir, atuar em reações químicas ali em outras organelas, mas vão, de maneira geral, permanecer dentro da célula. E as do retículo vão ser exportadas, né, enviadas para o meio extracelular. Bom, o destino, vamos falar um pouco do destino dessas proteínas produzidas no retículo rugoso. Elas podem permanecer no meio intracelular, então elas vão ser destinadas, por exemplo, a uma organela chamada lisossomo, né, ou compor os grânulos presentes nos glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos. Então a gente pode ver aí na figura de baixo, né, células, por exemplo, o eritroblasto, que é uma célula precursora, né, que vem antes ali das hemácias. Tá vendo que o citoplasma dela está todo cheio de bolinhas azuis. Essas bolinhas azuis são proteínas que estão dispersas ali no citoplasma, que foram produzidas no retículo rugoso. Já no eosinófilo, que é uma célula de defesa, né, um tipo de glóbulo branco do nosso sangue, a gente pode perceber aí que essas proteínas estão organizadas em vesículas, né, em sacos mais achatados ou arredondados, que elas estão com uma tonalidade aí mais avermelhada ou mais alaranjada na figura da direita. Então elas estão
compartimentalizadas ali, estão organizadas dentro de uma vesícula e são oriundas de onde? Lá do retículo rugoso. Nessa célula aqui de um macrófago, né, que também é um tipo de célula de defesa do nosso organismo, a gente pode ver aí uma imagem de microscopia eletrônica e onde está escrito L aí, esses pontos, essas vesículas pretas, né, escuras, tem várias proteínas nelas, porque geralmente enzimas ali que vão atuar, que são lisossomos, né, uma organela responsável pela digestão intracelular. Então essas enzimas, esses pontos pretos, olha como que eles são numerosos aí nesse macrófago. O macrófago é uma célula que captura agentes estranhos, bactérias estranhas e mata elas, digere essas bactérias. E aí esses lisossomos, as proteínas que vão estar dentro desses lisossomos vieram de onde? Lá do retículo endoplasmático rugoso. Um outro destino das proteínas podem ter um armazenamento, né, intracelular provisório, visando exportar essas proteínas para o meio extracelular. É o que acontece, por exemplo, nessa figura da direita aí, a gente tem células do pâncreas, né? A gente já falou do pâncreas anteriormente. E o pâncreas, eles armazenam, né, são células que vão armazenar proteínas no formato de enzimas para compor justamente ali o suco pancreático, né? Então essas enzimas, essas proteínas que estão nessas células do pâncreas, elas estão organizadas no formato de grânulos de secreção. Então perceba aí nessa célula que a gente tem um núcleo, algumas mitocôndrias, retículo rugoso, e aí do retículo rugoso ele produz proteína. Essas proteínas passam para o complexo de Golgi, que está em amarelo, são compartimentalizadas em vesículas e formam esses grânulos de secreção que a gente está vendo na parte de cima da célula, né? Esses numerosos grânulos de secreção aí, que estão nas células do pâncreas, que vão ser exportados, né? Vão ser enviados lá, vão compor, na verdade, o suco pancreático, que vai cair lá no intestino delgado, para realizar a digestão de lipídio, carboidrato, proteína. Então, quando a gente vê uma célula igual essa do pâncreas, que tem muita mitocôndria e tem muitos grânulos de secreção, a gente já vê que é uma célula que sintetiza bastante proteína. Bom, já o retículo endoplasmático liso, né? A gente pode ver ele na figura da direita aí. Ela é uma organela também que sua membrana ela é contínua, muitas vezes é contínua com a do retículo endoplasmático granuloso. Então nessa figura da direita a gente vê um núcleo. Esse núcleo vai estar geralmente essa carioteca, que é a membrana plasmática do núcleo ali. Ela dá continuidade com o retículo endoplasmático rugoso, que tem esses ribossomos aderidos aí na sua parede externa, representados de vermelho. E a continuação desse retículo rugoso é o retículo endoplasmático liso, que é um retículo que não tem ribossomo aderido na sua parede. Então, essas cisternas, a gente chama de cisternas, esses sacos achatados do retículo liso e do rugoso também. As cisternas do retículo rugoso são tubulares, né? São formatos mais achatados de tubos, né? Sacos achatados é a melhor definição. Já a do retículo endoplasmático liso, a gente pode ver aqui representado de um rosa mais claro, né? Que são tubos. Então são túbulos, tem um formato de túbulos mesmo. Então o retículo rugoso são sacos mais achatados, o retículo liso tem um formato de túbulos. E a função, uma das funções do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios. Uma outra função é o transporte de materiais no interior e para fora da célula. Então ele vai conduzir materiais como proteínas, por exemplo, ou para o citoplasma ou para fora dessa célula. E armazenamento de substâncias também, tá? Em células vegetais, aqueles grandes vacúolos que existem nas células vegetais, muitas vezes são considerados mesmo porções dilatadas do retículo. Então, na célula vegetal, aquele vacúolo se originou do retículo liso. Olha que interessante.
O retículo liso tem uma função também interessante de regulação de água na célula. O que ele faz? Ele retira alguns solutos, né, algumas substâncias ali daquele hialoplasma da célula e armazena essas substâncias. Isso tudo altera, né, o equilíbrio químico ali dessas substâncias que estão no hialoplasma e acaba fazendo com que altere a quantidade de água na célula. Então, se ele tirou água, se ele tirou soluto dessa célula, né, e armazenou, né, o meio aquoso ali que estão as organelas vai ficar mais aquoso ainda, vai reduzir a concentração de substâncias nesse meio aquoso e a célula vai tender então a perder água. Então faz uma regulação osmótica. Então isso altera, né, a concentração interna da célula, favorecendo a ocorrência aí de um processo que vocês já estudaram que chama osmose, entrada ou saída de água da célula. Tudo devido ao retículo liso. Aqui na figura lá de cima a gente consegue perceber, ó, de azul o retículo rugoso, nesse formato mais achatado, e aqui de rosa, né, esse retículo liso que tem uma forma mais tubular. Os vacúolos, né, presentes nas células vegetais. Então, os vacúolos eles são interpretados como regiões expandidas, né, que foram originadas ali do retículo endoplasmático. E esses vacúolos, quando eles estão cheios de água, eles vão comprimir, ocupar bastante parte desse citoplasma da célula e espremer as organelas ali nessa célula. Então a gente pode ver que esse vacúolo da célula vegetal está com bastante água, ocupando uma grande parte do citoplasma. E tem a função de regular, né, as trocas de água que ocorrem ali por osmose na célula. Vacúolos estão presentes também, né, um outro tipo de vacúolo na célula animal, né, de um protozoário. Os vacúolos estão presentes também em células de protistas, de membros do reino protista, como por exemplo os protozoários. Aqui a gente vê um indivíduo que é o paramécio, ele tem um vacúolo que é de constituição diferente do vacúolo da célula vegetal, tá? E esse vacúolo ele chama de vacúolo, são protozoários de água doce, tá? Então são vacúolos pulsáteis, ou também chamado de vacúolos contráteis. O que acontece? Esse protozoário, quando ele está na água doce, a célula dele tem muitas substâncias nesse citoplasma. E aí acaba puxando, entrando sempre água por osmose. A água tende a entrar nesse protozoário. Se ele não tiver esse vacúolo pulsátil, ele vai explodir. Então, para evitar dele explodir, muitos protozoários têm até 2 vacúolos. A gente vai ver um vacúolo pulsátil na parte de cima e lá embaixo, na célula desse paramécio, tem um outro vacúolo pulsátil lá. Tudo isso para expulsar a água, né? E ele gasta bastante energia nesse processo de expulsar a água que entra.